Vocês estão prontos? Chegou a hora do conto. Bom, pessoal, vamos continuar a história da Malala, capítulo 4. Malala nasceu e cresceu entre os corredores e carteiras antigas de madeira da escola Kuchal, a maior do vale, do professor Ziauddin Yousafzai, seu pai. Era 12 de julho de 1997, quando a mãe deu à luz a menina com a ajuda de uma vizinha parteira num casebre na frente da escola. Ziauddin lhe transferiu seu sobrenome. Aos nossos olhos parece um gesto comum, mas nas sociedades patriarcais do sul da Ásia, como o Paquistão, filhos homens têm predileção. A chegada de um menino é motivo de festa, celebrada com música, dança e comidas típicas, enquanto a de uma menina não é sequer anunciada. Criadas para se casar cedo, quando adotarão o nome da tribo do marido, elas raramente são registradas no nascimento. Oficialmente não existem. Malala não conheceu essa distinção. Pai e filha tinham uma relação muito especial, em parte porque, de acordo com os Pashtun-Vali, uma menina não pode sair à rua sem estar acompanhada de um marã. São os pais que as levam à escola, ao médico, a um passeio, enquanto as mães são mantidas em purdá. Isso aproxima pais e filhas. Em parte porque Malala era a filha mais velha e desde pequena acompanhava Ziauddin, enquanto a mãe cuidava da casa e dos filhos menores, Kuchal e Atal, nascidos respectivamente 2 e 7 anos depois da irmã. Embora não fosse um cã, a dedicação de Ziauddin ao aprendizado fez dele um homem importante. Como representante da tribo Yousafzai, considerada a mais educada do vale, de uma linhagem de poetas e filósofos do Swat, Ziauddin integrava a Qawm Jirga, presidia uma associação de escolas e mais tarde fundou o Conselho de Paz Global, que lutava para manter a paz na região. Malala o acompanhava em protestos, reuniões, eventos públicos, sempre atenta aos movimentos e dizeres do pai. Os dois se tornaram grandes companheiros. Ziauddin era um homem justo e dava à filha os mesmos direitos que conferia aos filhos. Os meninos se sentavam no colo do pai e Malala ao lado deles. Depois de alguns minutos com a família, a pessoa que deixava uma impressão mais forte em você era ela. As meninas da nossa sociedade são muitas vezes intimidadas. Elas não falam, não dividem seus sonhos, aspirações e ambições, porque suas vidas estão definidas pelos pais e elas não têm escolhas. É raro para uma menina pashtun das áreas tribais ter permissão do pai para estar entre homens adultos, e se estiver, ficará calada em um canto e só responderá a perguntas feitas diretamente a ela. Malala era diferente. Você podia ver que ali estava alguém que queria mais da vida. Isso podia ser visto desde que ela tinha 10 ou 11 anos. Era uma criança extraordinária, me disse o príncipe Adnan durante nossa conversa em sua casa. Todos os que um dia colocaram os olhos em Malala sabiam que ela tinha algo especial, confirmou a diretora Marian Kalik quando visitei a escola Kuchal. Antes mesmo de aprender a ler e escrever, Malala assistia às aulas infiltrada entre as alunas mais velhas, os olhos brilhando para o quadro negro, me disse Madame Marian. Era assim que as meninas chamavam a diretora. A escola ficava em um casarão branco. Sentada em um banquinho no saguão de entrada, eu observava as alunas chegando para as aulas do período matutino.
Ao atravessar o pequeno e discreto portão de madeira talhada, uma a uma, elas se transformavam, como se aquele fosse um portal mágico. O semblante preocupado dava lugar ao sorriso, o medo à animação, o silêncio à algazarra, os passos cuidadosos e vigilantes ao corre-corre escadarias acima. Era uma manhã ensolarada e eu as encontrei reunidas no terraço, com vistas para as lindas montanhas do Suates, como fazem todos os dias antes de começar a aula. As meninas me contaram que na escola Malala era a mais sabida, a mais valente, a mais falante. Desde pequena discursava como gente grande. Era a mais sorridente e também a mais confiante. Foi o que as colegas de classe me disseram. A escola organizava gincanas, competições entre as alunas e Malala passou a colecionar troféus. Participava de todas as atividades, de testes de conhecimento a esporte e teatro. Um dia Malala escreveu e produziu uma sátira de Romeu e Julieta e interpretou com a amiga Malka Enoch. Malala como Romeu e Malka como Julieta. Todos, alunos e professores, riram muito. Quem me contou foi um de seus mestres, Fazal Kalik, que me mostrou fotografias daquele dia alegre. As meninas também participavam de atividades fora da escola. Elas criaram a Assembleia de Direitos das Crianças, em que se reuniam para discutir os problemas do Vale do Suate e encaminhar pedidos e ideias de soluções para o governo. Com isso, chamaram a atenção das autoridades para o Vale. Em uma das sessões, decidiram acabar com o trabalho infantil. Em outra, que todas as crianças deveriam estar na escola. Malala foi eleita sua oradora. Malala quase sempre tirava 10, às vezes 8, mas isso quando a prova valia 8, como na prova de física. Às vezes 20, mas isso quando a prova valia 20, como na de álgebra. E onde já se viu menina gostar de física e álgebra? Malala gostava de física, matemática e química, história, biologia e geografia, mas o seu tema preferido era poesia. Malala gostava de rimar, em urdu, pashto, inglês, as línguas que aprendeu a falar, além de umas palavrinhas em árabe. O nome da escola foi escolhido em homenagem a um poeta pashtun, Khusrau Khan Khattak, que viveu no século XVII. Era conhecido como poeta guerreiro, um guerreiro das palavras, como Malala. Ao contrário de sua mãe, Torpekai, que não teve oportunidade de ir para a escola, Malala aprendeu a amar os livros desde pequena. Nos intervalos das aulas, Malala e as amigas trocavam volumes da saga Crepúsculo de Harry Potter, seus preferidos. Durante a guerra, o menino mágico tinha o poder de levá-las para bem longe, a lugares onde podiam se divertir e se sentiam mais protegidas. Como lia muito, Malala sabia muito também. Por isso, quando falava, todos a ouviam. Era com ela que o pai gostava de discutir política, porque Malala tinha opinião sobre tudo. E o que fazia Malala ser tão especial? O querer saber, horas. Às vezes ela perguntava às pessoas, outra aos livros, mas não ficava sem resposta. Essa era a vontade grande de saber que fazia ser especial. É que no Vale do Suate, as crianças não são encorajadas a fazer perguntas, mas apenas a ouvir os adultos e aceitar o que dizem como certo. Em Pashto, a palavra pensamento, que é sok, é a mesma que para preocupação. E desde quando pensar é o mesmo que se preocupar? Pensar é bom, preocupação não. Quando você pergunta às crianças do Suate, Willy, por quê? Muitas respondem, saque, eu não sei, ou assai, porque sim. E repetem, saí de, sei, sei, só que às vezes sem saber.
Na escola é diferente. Todos aprendem a pensar, os meninos e as meninas também, em classes separadas, porque é assim no Vale do Suates. Meninas para cá, meninos para lá. Isso é meio chato, mas, como disse Malala um dia, o importante é estudar. A vida das meninas é um pouco mais difícil que a dos meninos, porque elas ajudam no trabalho doméstico e têm menos tempo para ser criança, brincar e aprender. Mas também é verdade, mas é também verdade que elas têm uma vantagem. Como as mães raramente podem deixar a casa, as meninas são usadas desde pequena para trazer e levar as fofocas da vila. Então aprendem a observar e a saber das coisas sem exatamente perguntar. Então aprendem a observar e a saber das coisas sem exatamente perguntar. Assim, desenvolvem um talento especial que levam para a escola, onde aprendem mais rápido e têm as melhores notas. Os meninos ficam furiosos. Vai ver, é por isso que aqueles homens queriam proibir as meninas de estudar. Capítulo 5. Quando a noite caía, o vale escurecia. Ziauddin acendia o lampião e lia poemas para Malala, uma forma de se esquecerem das ameaças. Às vezes, Malala sentia medo e chorava baixinho, escondida. Daí lembrava ter o nome de uma heroína, Malala de Maiwand. Então enxugava as lágrimas com o véu, porque no Vale do Swat todas as meninas usam o dupatta, ou shawl. Malala não gostava de esconder o rosto, como as outras meninas, nem de usar burca, porque é muito difícil andar com aquilo. Ela contou um dia, mas achava o véu das muçulmanas muito bonito. Há muitas religiões no mundo e cada qual tem a sua graça. E com ele cobria os cabelos negros e ondulados, o que ajudava a destacar seus lindos olhos amendoados. Cor-de-rosa era o seu véu preferido. Não eram só bonitos e coloridos os véus de Malala. Serviam também para esconder os livros. Assim, ninguém percebia que ela ia para a escola. Todos os dias ela fazia um caminho diferente. Às vezes seguia pelo rio, noutras atravessava o mercado, tudo para despistar os olhares. Quando passava um homem muito barbudo, ela apressava o passo, porque os homens que proibiram as meninas de estudar e destruíram as escolas do Vale do Swat têm a barba muito longa, faz parte do costume deles. Eles se chamam talibãs e vivem nas montanhas, muito longe das escolas. Curioso é que Talibã, na terra de Malala, quer dizer estudantes. Então, como podem não gostar de quem estuda? Acontece que, quando esses talibãs eram meninos, eles também não puderam estudar e não sabem o valor que isso tem. Muitos foram tirados de suas famílias quando ainda eram crianças. Era o Natal de 1978. Os soldados soviéticos invadiram o Afeganistão. O conflito se tornou parte da Guerra Fria. As bombas caíram do céu como chuva e milhares de famílias fugiram para o outro lado da fronteira para viver em campos de refugiados no Paquistão. Um dia, antes de conhecer a história da Malala, eu visitei um desses campos, o Jalozai. É um lugar muito, muito pobre. As famílias vivem em barracas de lona, sem luz e com frio. As crianças têm que buscar água em poços muito distantes. Andam descalças e sujas, porque o chão é de terra e elas tiveram de deixar tudo o que tinham para trás. Sapatos, brinquedos, a escola. Foi desses campos que muitas crianças foram tiradas das famílias e levadas para as madraças. Seus pais acharam bom, porque lá elas teriam comida, roupa nova, um lugar limpinho e quentinho para dormir e estudo, coisas que não existiam nos campos. Mas aqueles eram tempos de guerra. E os meninos, no lugar disso, foram ensinados desde pequenos a lutar e a usarem armas. Quando cresceram, tornaram-se homens muito violentos. Eu conheci um talibã. Tomei coragem e fui até a casa dele em Cabul,
a capital do Afeganistão. Ele se chamava Abdul Salam, mas seu apelido era Mullah Foguete. Por que o apelido? Porque dizem que para conseguir derrubar um helicóptero soviético com um foguete, dizem que ele conseguiu derrubar um helicóptero soviético com um foguete disparado do seu ombro. Ele era um homem muito carrancudo, até mais do que eu, que tenho carranca no nome. Falava sem olhar para mim, porque como outros talibãs, também achava que uma mulher não deveria andar sem o marido ou trabalhar, e não gostava muito de estrangeiros. Mas depois eu percebi que era também um homem triste. Sua mãe tinha morrido quando ele nasceu, e como era apenas um bebê, foi entregue a uma madraça, onde cresceu longe do pai e das irmãs e dos irmãos mais velhos. A família era nômade e seguiu o caminho, abandonando-o para trás. Depois veio a guerra e a única coisa que ele aprendeu foi a lutar. Mullah Foguete tornou-se o comandante militar do Talibã. Seguia ordens diretas do chefe do grupo, Mullah Omar, que, como muitos talibãs, nunca havia aprendido a ler e a escrever. Ele era conhecido como Mullah Caolho, porque perdeu o olho direito em uma batalha. Era também um homem muito duro, embrutecido pela guerra. Quando tomou o poder, depois de expulsar os soviéticos do Afeganistão, começou a fazer coisas terríveis. Proibiu as mulheres de sair de casa sozinhas e as meninas de estudar. Outros o imitaram no Paquistão, e os talibãs aumentaram em número e ganharam poder. Um dia, invadiram o Vale do Swat, e foi quando tudo mudou na vida de Malala. Depois a gente continua o capítulo 6, tá bom? Um beijo.